Bom, doutor, chegamos ao terceiro bloco desse programa que passa, eu sempre falo isso, a pessoa que vê os outros programas acha que é mensagem antiga, passa voando. Para quem está na rádio, lembrando, Boa Nova FM da Praia Grande, 96,3 FM, pelo site www.programaurbanidades.com.br. É isso aí. Bom, você fez uma pergunta no fim do outro bloco, repete a tua pergunta para a gente retomar daí. Sim, César, eu indaguei o doutor aqui sobre essa questão do jovem. Será que a doença não tem mais causado medo no jovem, espanto? Será que existe a informação e não tem o interesse? Na verdade é isso aí. Ela não tem mais causado o espanto que causava, nem o pânico que causava, uma vez que os remédios estão cada vez melhores, mais eficazes, mais fáceis de tomar, com menos efeitos colaterais. E as pessoas sempre acham que se tiver algum problema, podem se tratar e se manter bem, e se manter vivos por longo prazo. Isso aí se dá principalmente porque caiu muito o tônus dessa questão da abordagem do problema. E o impacto que se tinha antes das pessoas que andavam e definhavam pouco a pouco. Tem exemplo aí de pessoas famosas que foram se acabando com a doença e que isso causava mesmo um efeito espelho em todo mundo. Na época de 80, o caso do Cazuza. O caso do Cazuza foi emblemático, né? Triste e emblemático. E aí, assim, quando você não tem esse tipo de apelo negativo, indireto, e ao mesmo tempo não se trabalha mais essas questões de forma sistemática, caiu muito a prevenção no Brasil. Aí você tem essa possibilidade, as pessoas não acreditam e continuam com seus comportamentos de risco. Hoje em dia é inequívoco, né, o crescimento dessa questão, as facilidades que as pessoas têm para fazer sexo. Motéis, drive-ins e outros locais. Até a própria, não vou chamar de permissividade, mas não no mau sentido, mas hoje as famílias estão sendo mais tolerantes com o sexo entre namorados, ou que seja, em casa, né? Com certeza. Eu tenho filhos de diversas idades e a gente sempre achou que era muito mais interessante que eles estivessem em casa do que sofrendo outros tipos de risco na rua, sim, numa rua escura, ou num motel, ou qualquer outra coisa. Isso, de fato, é uma evolução da sociedade contemporânea em diversos países. Agora, lógico, se a gente for falar sobre isso num país de origem muçulmana, com outros tipos de crença e visões, muda totalmente o cenário. Mas como a gente está focado aqui, né, na região sudeste, em Santos, eu acho que precisa se trabalhar isso em todos os níveis. Na verdade, como a gente aprendeu lá atrás, essa questão de políticas públicas, isso tem que passar não só pelo secretário de Educação, como pelo secretário de Saúde, e são ações extremamente baratas. Enquanto a gente gasta $1 para prevenir, a gente gasta 16 a 20 dólares para tratar. Então, essa desproporção ela é amplamente favorável à prevenção, porque num país de recursos escassos, que nem o nosso, quanto mais prevenção, melhor, e você evita os males maiores, que são as doenças e os sofrimentos existenciais e físicos causados pelas doenças em quaisquer níveis, né? Eu quero entrar na questão da prevenção e tratamento mesmo, mas eu quero uma pinçadinha nessa questão dos medicamentos. Essa lógica de que, bom, é fato que muito se pesquisou, muito se investiu na descoberta de medicamentos mais eficazes ao longo desses 30 anos, né? Eles são mesmo mais eficazes? Primeira pergunta. E segundo, essa ideia de que você vai morrer com AIDS, mas não de AIDS, é válida ainda? Sim, extremamente. Os remédios são mais eficazes, são mais fáceis de tomar, têm menos efeitos colaterais do que os de antigamente. Porém, assim, a questão maior ainda é essa, eu repito, para você custear um tratamento de uma doença que será continuado ao longo da vida, porque por enquanto não se tem cura, entendeu? É muito mais fácil você prevenir, claro, evitar a transmissão. E para isso você tem que trabalhar exaustivamente todas essas vertentes, que passam pelo uso de droga, por essa questão do não uso de preservativo, ou seja, o sexo que não é seguro, né? E em especial nessas faixas de risco maior. Os HSHs têm todo o direito de ter a sexualidade que tem. Isso é um direito adquirido, até está aí essa polêmica de tratamentos psicoemocionais que visam bloquear e brecar o comportamento sexual, seja A ou seja B, né?
Isso daí é uma coisa que, na minha ótica, a gente tem que passar por cima disso e ser objetivo. Isso E pode ser... vir da Ibope, né? Sim, claro. E ser objetivo é não enfiar a cabeça no buraco, não ser avestruz e olhar o que está acontecendo ao lado. Então, assim, aonde você consegue de forma sistemática e não pontual trabalhar isso? É nas escolas. Isso tem que começar lá atrás. Existem módulos para a educação fundamental, que depois se soma outros módulos para o segundo grau e para a universidade. Em especial na universidade, que eu acho que tinha que ter um trabalho, porque são as faixas mais expostas e inequivocamente as pessoas que às vezes têm mais condições de ter uma vida sexual cotidiana, até por acesso a dinheiro que proporciona encontros em alguns lugares e tudo mais, acessa, tem um automóvel, se desloca com a namorada ou com o namorado, e isso tudo cria esse pano de fundo. E quando você tem aí estudos que foram feitos através de questionários, você vê que essas faixas etárias, principalmente como ela já colocou, dos 14 anos em diante, quando a pessoa está acabando ou no meio do segundo grau passando para a universidade, são as faixas mais expostas e que precisam ser mais trabalhadas. Então precisa remontar a prevenção da transmissão do HIV/AIDS aqui no Brasil. Sim. Isso é inequívoco. Houve um relaxamento no processo. Houve um relaxamento, hoje houve, talvez não intencionalmente, mas um descaso. Então precisa remontar, né? Isso não se dá só com essas doenças, mas tem as doenças negligenciadas, desde a malária, leishmaniose, tuberculose, que aqui na Baixada Santista a gente tem uma das maiores prevalências do mundo e a segunda pior do Brasil, aqui na Baixada Santista. E precisa haver interesse do nível central. Talvez a dispersão de recursos que aconteceu no Brasil tenha propiciado e facilitado esse tipo de coisa. Sim. Hoje o Brasil avançou um pouco agora no cardápio de drogas para HIV/AIDS, mas assim, a prevenção continua Aquém. muito aquém. Tá? Na nossa época aí de atuação nos programas de saúde pública, a gente tinha um Ministério da Saúde extremamente atuante, tinha um empréstimo do Banco Mundial, recursos para prevenção, trabalhavam com caminhoneiros, com trabalhadoras do sexo, com homens que fazem sexo com homens, com AIDS nas escolas e tudo mais. Hoje não há recurso para isso. Tem a esteira do DST, a DST continua crescendo, é uma porta de entrada para o HIV, por exemplo, a sífilis. Nós estamos com uma epidemia mundial de sífilis, agora uma epidemia crescente de hepatite A. As pessoas não se dão conta, não se vacinam para hepatite A. Tudo isso é facilitador da transmissão do HIV. Uma pessoa com gonorreia pega AIDS com mais facilidade, uma pessoa com sífilis pega ou transmite AIDS com mais facilidade. Então, essa coisa toda tem que ser remontada. E outra coisa é assim, né? Que a gente fala sempre para as universidades, vocês já se testaram alguma vez para hepatite, para sífilis e para AIDS? Isso tudo está à disposição nas policlínicas, nos programas do Fique Sabendo, que faz esse teste gratuitamente e pontualmente. Uma primeira coisa é assim, passar uma borracha no que ficou para trás e mostrar o cartão de visita, entendeu? Acho que todo jovem deve pedir para os seus namorados e namoradas o cartão de visita com todos os exames e ser responsável e usar o preservativo corretamente. Bom, a gente infelizmente chegou no fim. Para quem está em casa e está querendo saber mais, no site www.programaurbanidades.com.br a gente vai ter um módulo a mais que não é com o doutor que está aqui comigo, também não é com a Andressa, nem é comigo. Então quem é? Você vai até lá que você vai ver que vai ter um outro estudante do curso de jornalismo que está falando com a Nancy Alonso, que ela é a presidente do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, o GAPA Baixada Santista. Que é uma forma de ter um pouco mais de informação com relação à prevenção. Mas, num resumo, para acabar o programa, use camisinha. Por favor, pelo seu bem, pelo bem de quem você ama, pelo bem do seu entorno, da sua comunidade como um todo, ok? Doutor, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero tê-lo novamente em uma outra oportunidade. A Andressa, foi ótimo, viu? Obrigada, Sérgio. Pessoal, semana que vem a gente volta.